Olá pessoal, tudo bem? Tarefa 16, arredondamento de números decimais. Primeiro exercício, faça o arredondamento para o inteiro mais próximo do número 715,436. Então, o que você vai fazer? Como ele quer para o inteiro mais próximo, você tem que observar o seguinte, que o inteiro seria o que está do lado esquerdo da vírgula. Então, você vai observar o primeiro algarismo aqui, que é 4. Então, lembrando que nós conversamos em sala, se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, permanece o que está antes. Se for o algarismo 5, 6, 7, 8 ou 9, aumenta para o próximo. Como ele é 4, vai permanecer o valor de aproximadamente 715, tá bom? Vai permanecer esse valor. Exercício número 2. Faça o arredondamento do valor de π, tá? Esse número aí, ele é um número irracional, ele é infinito, só que ele quer que você faça para uma casa decimal, duas casas decimais e para o inteiro mais próximo. Então, para o inteiro mais próximo, eu vou analisar a seguinte situação. Eu vou olhar aqui. Como o primeiro algarismo aqui é 1, então vai permanecer o quê? O 3. Então, para o inteiro mais próximo, o valor vai ser de aproximadamente 3. Como ele quer para uma casa decimal eu já olho aqui. Então, agora, quem que eu vou olhar é o algarismo 4. Então, se for 0, 1, 2, 3 ou 4, permanece o que está antes. Então, para uma casa decimal, o valor fica aproximadamente 3,1, permanece o que está. Agora ele quer para duas casas decimais. Para duas casas decimais, você já olha aqui. Então, no caso, o algarismo é 1, então vai permanecer o 3,14. Então, com duas casas decimais, o valor é aproximadamente 3,14. Tá bom? Então não muda muito, vai permanecer desse jeito, tá? Está aí as três respostas que eles estavam perguntando. Exercício número 3. Numa fazenda foram plantados 1,2598 pés de laranjas. Faça o arredondamento para duas casas decimais desse valor. Então, ele quer com duas casas decimais. Então, eu vou separar aqui exatamente com duas casas decimais. Então, o arredondamento ficará o seguinte. Como o próximo dígito é 9, então significa que eu tenho que acrescentar 1 aqui. Então, ao invés de ficar 1,25, vai ficar aproximadamente 1,26. Está aí o arredondamento para duas casas decimais. No exercício 4, faça corretamente o arredondamento para três casas decimais do número a seguir. Então, nós temos aqui três casas decimais. Como o algarismo é 3, permanece o que está antes. Então, o valor vai ser aproximadamente 293,547 milésimos. Tá bom? Então, esse é o valor aproximado. Exercício número 5. Faça o arredondamento para o inteiro mais próximo do número 29,98. Como ele quer para o inteiro, pessoal? Então, o inteiro mais próximo. Eu olho esse primeiro algarismo, isso significa que quando ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu acrescento 1 no anterior. Então, como é 29, ele vai passar a ser aproximadamente 30. Tá bom? No exercício 6, o maior município brasileiro fica no Pará, é Altamira, com 159.533,255 km², seguido de Barcelos, com 122.471,158 km², e São Gabriel da Cachoeira, com 109.182,434 km², ambos no Amazonas. Faça o arredondamento para uma casa decimal, duas casas decimais e para o inteiro mais próximo. Então, vou copiar aqui os três valores. Vou pegar aqui o primeiro, 159.533,255
255 quilômetros quadrados. Esse valor, para uma casa, vou colocar aqui, uma casa, ele vai ficar como 159.533,3. Por que 3? Porque o próximo algarismo, depois do 2, é o 5. Então, aumenta 1. Para duas casas decimais, vai ficar 159.533,26. Tudo isso quilômetros quadrados, tá, gente? Não esquece da unidade medida. E esse valor é um valor aproximado. Para o inteiro, ele vai ficar aproximadamente 159.533 quilômetros quadrados. Agora eu vou pegar aqui, ó. Não vou ficar anotando não, vou pegar Barcelos, ó, esse valor aqui de Barcelos. Para uma casa, ele vai ficar aproximadamente 122.471,2 quilômetros quadrados. Para duas casas, ele vai ficar aproximadamente 122.471,16 quilômetros quadrados. Para o inteiro mais próximo, vai ficar aproximadamente 122.471 quilômetros ao quadrado. Agora a última cidade aqui, que é São Gabriel da Cachoeira, né, que é esse valor aqui. Se for para uma casa, vai ficar aproximadamente 109.183,4 quilômetros quadrados. Para duas casas, fica aproximadamente 109.183,43 quilômetros quadrados. E para o inteiro mais próximo, fica aproximadamente 109.183 quilômetros ao quadrado. Tá bom? Bem simples assim, bem tranquilo. Lembre-se, 0, 1, 2, 3 ou 4 permanece o que está. 5, 6, 7, 8 ou 9 aumenta 1 no valor anterior. Tá bom? Grande abraço e até a próxima, pessoal.